Olá, meus amores, tudo bem? Desejo que vocês estejam maravilhosamente bem. Aqui é o Léo Schnebel. Eu estou passando para dizer para vocês que esse é o nosso canal oficial de cortes, o Quanticalidade Cortes. Esse canal é o único canal que tem a nossa autorização para poder pegar os nossos vídeos, resumi-los para que eles fiquem rapidinhos em determinados momentos para que vocês assistam eles. Então, mais uma vez, seja bem-vindo a um novo canal de cortes do Quanticalidade e é o único oficial. Namastê e espero que vocês gostem. O mestre, né? Eu adoro muito o mestre Porteiro. Ele odeia, mas eu chamo, então, que nem você falou do senhor. Eu chamo de mestre por um profundo e extremo respeito à graduação dele. Uhum. Se eu arrumar as sandálias dele, eu já acho que é um cargo. Se eu alcançar esse mérito, né, já é muito grande. Mas mestre Porteiro sempre repete as mesmas palavras que você falou. Espiritualidade é disponibilidade. E você não é responsável pelo resultado. Porque eu linkei agora com um médico, assim, você vai no cardiologista, ele pode te dar o melhor tratamento do mundo, mas ele não pode tomar o remédio por você. É isso. Ele não pode. Não tem como. Não pode escolher fazer exercício, tomar água, melhorar o estresse, ele não pode. Não. Somos nós, é sempre a gente. Só que qual é o grande processo? Aí a gente pode fazer um link disso com aquela parte que a gente estava conversando sobre a religião/religiosidade. Eu ia entrar nesse assunto, porque foi fantástico o bastidor, gente. Eu disse para ele que dava um livro. Nós somos treinados, entre aspas, e eu vou usar até uma palavra aqui um pouco forte, mas é porque essa palavra forte é para chamar realmente a atenção. Nós somos adestrados, dentro desse processo, a terceirizar tudo. Então, quando um paciente procura o médico, ele procura a cura, ele não procura a solução do problema. Ele quer que alguém cure ele não quer se curar através daquilo que o médico vai dizer. Acontece com o terapeuta, com todo o processo. E o que as religiões têm muito disso? Quando a gente olha para as religiões, eu me lembro que assim, uma das primeiras coisas que o Sr. Arcturus me disse, quando tudo foi para mim revelado, ele falou assim, eu vou te dar 3 diretrizes. E essas diretrizes são as diretrizes que você... Na verdade, foram 2 diretrizes, para ser bem preciso e ser mais fácil para todo mundo. As 2 principais diretrizes são... Ele falou para mim assim, tudo que você assistir, ver, ler, estudar, vídeo no YouTube, se aquilo conter palavras ou trechos religiosos, descarte, porque aquilo pode estar contaminado. E ele falou assim, a segunda diretriz foi, se aquilo que você estudar, ler, ver, tirar de você o seu poder pessoal, aquilo não é oriundo da fonte criadora. Então, quando a gente olha pelo processo da religião, o que é a religião? A religião é algo feito, vamos dizer assim, para a gente trazer isso para um campo mais leve, pelos homens, para que os homens fiquem mais dóceis. Aí você pega figuras de pessoas importantíssimas que passaram por aqui, pessoas como Buda, pessoas como Sananda, pessoas como Maria, diversas pessoas que foram muito importantes nessa jornada, e você cria arquétipos do que significa ser aquela pessoa, e aquelas histórias contadas sobre aquelas pessoas geram algo que tira de você o seu poder de realizar alguma coisa. Então, todas as vezes em que as pessoas entram no processo religioso, elas entram nesse processo de terceirização. Elas esperam um milagre. Elas não sabem que o milagre vem delas. Certo. Aí, o que, entre aspas, por exemplo, eu tive em Fátima agora recentemente, tem um mês atrás mais ou menos, e eu não entro em igrejas, assim, eu tive só na área externa de Fátima, e eu me lembro claramente que eu vi algumas pessoas vindo, o lugar é gigantesco, e as pessoas atravessando aquilo tudo de joelhos, como se fosse para pagar uma penitência, para ter uma moeda de troca. Isso, um sacrifício. Com Maria. Isso, sacrifício é a melhor palavra. E o que mais me chamou a atenção naquele processo, vendo aquelas pessoas, muitas das vezes jovens, passando aquele processo inteiro de joelhos. A fonte criadora e os seres de luz não tem barganha. Não existe barganha, tudo doce, simples, fácil, porque nós somos deuses tanto quanto eles, e o que eles fazem é o quê? Qual é a diferença desses seres para nós? Eles têm 100% de memória, nós temos 0,1% de memória.
No dia que nós tivermos, com certeza, eu vou falar isso para vocês agora, uma coisa assim, que eu nunca falei em nenhuma live, mas eu não sei porque a egrégora está pedindo para eu dizer. Vocês já cansaram de estar na presença de mestres. Mestres mesmo. Mestres ascensos. No dia a dia de vocês. Às vezes dirigindo um Uber. Às vezes sendo caixa de um Starbucks da vida. Às vezes sendo caixa do mercado da vida. E vocês nunca pararam para observar. Porque existe uma expectativa do que é o mestre. O mestre tem que ser uma figura grandiosa, tem que ser uma pessoa absolutamente... E tudo é Deus. E quantas vezes eles usam outras pessoas para falar coisas para a gente que a gente nem nota. E a gente fala, tudo bem, alguém falou e tá tudo certo. Quem dera o mestre falasse comigo, né? E fica pedindo e pedindo e pedindo e a gente não assume esse poder que está em nós, né? E o grande trabalho, era um papo que eu estava tendo com a sua aqui, a gente hoje tem uma dificuldade muito grande de separar dentro das religiões as figuras que parecem religiosas que não são e foram colocadas ali. Então, quando a gente olha Sananda, mestre Sananda, eu digo mestre, ele não é mestre dos arcturianos, mas ele é mestre para esse planeta, ele veio trazer muita coisa para cá, ele veio trazer a energia crística, por isso que a gente chama ele de Cristo, não é por causa da cruz, mas é por causa da energia crística. Quando ele esteve aqui, o legal é que, trazendo um pouco de história, que é uma história um pouco polêmica, mas acho que talvez caiba dentro do contexto aqui, a última modificação bíblica, né, na Bíblia foi feita pelos romanos. Então, nós temos aí um período que a Bíblia foi modificada para estar do jeito que nós estamos agora. E uma das coisas que foram feitos de acordo para que aquilo... Uma das coisas que foram proibidas de serem modificadas, vamos trazer desse jeito, foi justamente as palavras do mestre Sananda. Então, quando você começa a observar as palavras do mestre Sananda, você começa a observar toda a parte de religião que foi criada em volta dele, você vê que existe uma dicotomia absurda. Ele te dá 100% do poder o tempo inteiro. Vá, a sua fé te curou, vós, seus deuses, farão o que eu faço e muito mais. Ele está sempre empoderando as pessoas. Ao passo que a igreja sempre precisa que você vá lá, você é pecador, filho do pecador original. Você seja dependente completo. É quase um cracudo, com perdão da expressão, é um dependente químico. Uhum. E fazer essa separação dessas figuras arquétipas daquilo que foi jogado dentro das religiões é um trabalho assim, que pouquíssimas pessoas conseguem. Eu vejo uma Luz fazendo isso, eu vejo a Su fazendo isso com maestria, porque é tão difícil as pessoas conseguirem separar essas figuras da expectativa que vem de séculos repetindo a mesma história. A expectativa que vem de séculos é o que você chama de figura arquetípica, é a expectativa que a gente cria. Sim, é o que a gente acha, é a história que contam de alguém que a gente acredita que é aquela história e que aquela história é real. Mas e se aquela história não for real? E se aquela história for muito mais legal do que aquela história, mas a gente acredita só naquela história? Porque eu sei que foi. Eu sei que o processo deles é lindo e maravilhoso, de todos os que tiveram aqui, de todos os grandes mestres que tiveram aqui. Eles deixam um rastro de luz que olha que a sombra tenta derrubar. Mas é tão forte o rastro de luz que mesmo numa situação de guerra, você vê o rastro deles. Você não consegue apagar, eu acho que é isso, é impossível apagar um rastro de um ser de luz. Porque a energia que ele traz, que é uma energia que a gente pode dizer sem nenhuma sombra de dúvidas crística, ou seja, a energia cristalina de dimensões superiores, ela é uma energia que vem trazer isso. É a energia de todos os seres multidimensionais. Todos nós temos essa energia. O problema é que nós não acessamos essa energia porque nós terceirizamos a nossa responsabilidade em tudo que a gente faz na vida. Nós somos grãos mestres co-criadores. E a gente cocria toda a nossa história. O que é positivo e o que é negativo. O que é positivo inconscientemente. O que é negativo inconscientemente e positivo conscientemente. Agora, imagina se a gente tem o poder, se a gente entende quem a gente é, e a gente começa então a fazer toda a cocriação de forma consciente. Olha onde a gente poderia chegar. Lembrar vocês que nós temos o
canal oficial, que é o Quanticalidade, onde acontecem as lives ao vivo. E dentro do próprio Quanticalidade nós temos também a nossa comunidade de membros, onde nós temos meditações. E essas meditações acontecem ao vivo às segundas e quintas, às 6h30 da manhã, e elas ficam gravadas. Às vezes tem alguma mudança de dia ou horário, dependendo de alguma coisa que há necessidade de fazer com que isso mude. Então, mais uma vez, seja bem-vindo a um novo canal de cortes do Quanticalidade, e é o único oficial. Namastê, e espero que vocês gostem.